Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar do Fórum Econômico Mundial, um encontro organizado por grandes empresas, corporações globais, com a participação de políticos e de representantes de países e de organizações que têm atuação internacional. O encontro é também conhecido como Fórum de Davos e se repete desde a década de 1980. Davos, nos Alpes suíços, é um endereço exclusivíssimo do esqui mundial. Também é sede do fórum que reúne a fina flor do capitalismo, principalmente ocidental. O objetivo, dizem os organizadores, é debater os problemas globais mais urgentes e procurar soluções para esses desafios. O ponto de vista dominante, claro, é o do dinheiro, ou dos donos do dinheiro. Mas o fórum é também um palco em que pesquisadores, intelectuais, países e interesses mais ou menos periféricos podem se apresentar. Neste ano, as principais preocupações giraram em torno do medo de uma recessão mundial, da aposta na retomada da economia chinesa, do impasse na guerra na Ucrânia e do aquecimento global. O Brasil foi representado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Marina disse que o Brasil quer voltar a liderar iniciativas de preservação ambiental e cobrou o cumprimento de compromissos assumidos por outros países. Haddad afirmou que o governo brasileiro reforça a promessa de combater extremismos políticos e de buscar a democracia, sobretudo na América do Sul. Também falou sobre a retomada do crescimento no Brasil com responsabilidade fiscal e justiça social. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Mauro Leonardo, advogado, mestre em Ciência da Informação e graduando em Inteligência Artificial. Falamos também com Álvaro Castelo Branco, professor de Direito Internacional. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Álvaro. Professor, as decisões, ou digamos, as conclusões do fórum na forma de resoluções não têm força de regulamentação, de normativa no direito internacional, no conjunto dos países. De qualquer maneira, tem um peso político. Qual é o tamanho desse peso? Guilherme, como você bem pontuou aí, na verdade, para chegar a essa resposta, primeiro dizer que o direito internacional ele vem evoluindo, principalmente com relação à capacidade ausente do sujeito internacional, né? Começou com os estados, aí passou a se admitir organizações internacionais, hoje o indivíduo, até chegar em entidades que não têm necessariamente um caráter estatal. Já se estudou muito sobre a FIFA, por exemplo, sobre o Comitê Olímpico Internacional, e o próprio Fórum Mundial, ele não tem uma característica de uma organização internacional propriamente dita, ele é um fórum de discussões com atores estatais, com chefes de Estado, chefes de governo, empresários, empresas, artistas. Então, ele tem assim um ambiente muito democrático de discussões, né? E como você pontuou, apesar de você ter discussões e proposições ao final, essas proposições, essas resoluções, elas não são vinculantes para os estados, não é? Então, por exemplo, talvez algo que a gente vai até discutir um pouco no programa de hoje, muito se discutiu sobre a desigualdade, o aumento da desigualdade social, em decorrência até da pandemia do Covid, não é? Então, os números recentes aí mostram que a concentração de dinheiro nas pessoas, nas mãos das pessoas ricas, vem aumentando, criando uma distorção, e muito se discutiu, por exemplo, na tributação, na taxação de grandes fortunas, que existe, inclusive, na nossa própria Constituição. Então, ainda que você tivesse uma resolução, uma proposição, uma recomendação do Fórum Econômico Mundial, ainda que fosse um tratado, isso não se incorpora automaticamente no ordenamento jurídico dos estados, principalmente do Estado brasileiro, né? Ainda que o Brasil, por exemplo, celebrasse um tratado se comprometendo a tributar grandes fortunas, isso teria que ser discutido no nosso parlamento, até uma questão sobre qual a lei, existem questões formais em leis em matéria tributária,
que devem ser observadas de acordo com a nossa Constituição, mas elas têm sim um caráter político muito forte, né? Esse ano, talvez ela tenha razão dos compromissos e de todas essas questões da transição do governo, o presidente Lula não compareceu, mas é muito comum que os presidentes, né, os chefes de Estado, os chefes de governo compareçam, o que demonstra aí a importância política, né? Então, o direito internacional ele é caracterizado por essa força política. O direito internacional ele tem uma força política muito maior do que qualquer outra espécie de direito, né? Então, isso é um compromisso internacional que os Estados assumem que geram discussões e, invariavelmente, são incorporados ou internacionalmente ou internamente via o processo ordinário de cada Estado. Eu quero ouvir o Mauro sobre a mesma questão. Qual é o peso das discussões do Fórum? Me parece que na primeira década desse século ganhou uma dimensão muito grande, uma importância muito grande. Talvez tenha perdido um pouco do elan ou da importância, ou não, estou enganado. Se mantém? Por fases. É um prazer estar com vocês da TV Justiça mais uma vez. Eu queria começar dando um abraço para o seu Álvaro, que já fez ponderações muito interessantes, né? Mas queria expressar para todos aqueles que trabalham no Judiciário brasileiro, que recentemente foi tão aviltado, né? O meu grande abraço, no sentido de desagravo, de apoio e de solidariedade a vocês, que fazem essa TV que está aí no centro daquela região que foi atacada. Primeira coisa, a gente precisa entender que o fenômeno do poder evolui com a tecnologia, né? Isso foi assim com o surgimento da imprensa, com as estradas de tamanho nacional, que permitiram o surgimento da lei nacional, por exemplo. A lei nacional, como a gente concebe hoje, é um fruto da imprensa, dos tipos móveis de Gutenberg, né? Não haveria lei nacional se não houvesse a padronização dos textos jurídicos, né? De um lado a outro do país, né? E mais recentemente, o direito tem evoluído, né, para além da lei nacional, para além dos tratados internacionais absolutamente formais. Há um jurista americano chamado Lawrence Lessig, que tem literalmente um livro chamado The Code and Other Laws of the Cyberspace. Uma tradução muito livre, o código, e aí ele está falando da programação de computadores como o novo código jurídico do mundo, né? E Davos é sempre um imã, né, para falar dessas novas normas na organização efetiva da sociedade. A sociedade se organiza, né, e isso é muito mais verdade desde os anos 90, em termos muito pragmáticos e de fatores reais de poder muito claros. E a partir disso ela cria um discurso jurídico, né? Quando o professor Álvaro falava que há outros agentes que não mais só os estados nacionais e não só mais, né, os organismos internacionais clássicos agindo diretamente na esfera que antes era de direito internacional público, né? Hoje a gente usa esse nome para falar diferentemente do direito internacional público e do direito internacional privado. Mas esse direito internacional que tem origem no direito das gentes, lá no direito romano, ele não é mais um direito só público. Há atores privados desempenhando funções enormes. Aliás, se estamos falando em fatores reais de poder, que estão por trás da organização jurídica do poder nessa esfera global, precisamos entender que certos indivíduos, pessoas físicas, já têm patrimônio maior que certos estados nacionais, né? E isso coloca as coisas em perspectiva. Davos, portanto, né, trata de questões de política econômica, que antes se tratava somente dentro dos estados, e era algo, a gente tem no Brasil o Copom, por exemplo, que é um órgão que estabelece diretrizes de política econômica, né? Pensar nossa taxa de juro, etc. E isso é feito lá. Mas também se faz economia política, que é algo que também antes só se fazia dentro dos estados nacionais, não é? E tem uma figura particular demais neste Davos de 23, que é o Antônio Guterres, né? Eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa figura, porque ele é muito especial. O Antônio Guterres é ex-primeiro-ministro da República Portuguesa, né? Mas ele é também ex-presidente da Internacional Socialista. Veja. E ele está em Davos, que é onde, como bem falou o Guilherme, está a nata do capitalismo global. Nos termos que a gente tem tido a política interna do Brasil, isso é incompreensível. Como assim que a nata do capitalismo global quer dar a palavra
para um ex-presidente da Internacional Socialista, mesmo sendo ele atualmente o secretário-geral das Nações Unidas. E eu vou dizer para vocês que a minha percepção é que é justamente por ele ser esta pessoa que transita entre ter sido presidente da Internacional Socialista, né, que é a organização que criou o movimento comunista, né, e ter sido também primeiro-ministro de um país que é membro da OTAN, que o qualifica para ter essa expressão tão grandiosa no desempenho do cargo de secretário-geral das Nações Unidas e ser ouvido, inclusive, pela nata do capitalismo. Eu acho que o Guterres, né, é uma figura central, que é capaz de articular os dois grandes blocos mundiais que estão surgindo, né? A Europa é um bloco menor, que é o bloco da China, com muita força econômica, e o bloco dos Estados Unidos, com cada vez menos força econômica, mas ainda com um predomínio de poder militar muito grande. Então, estamos pensando aqui a realpolitik e a organização dos fatores reais de poder, né? A estrutura jurídica que Davos faz, né? Porque Davos tem uma linguagem jurídica de exportar as suas normas, um pouco naquilo que os britânicos faziam no soft law do Império Britânico, né? Ou até o ius gentium do direito romano, né? Não é cogente até certo ponto, né? Não tem uma força estatal por trás para fazer sanções muito claramente especificadas. Mas é muito menos grave para uma multinacional desobedecer uma ordem de um país específico, numa região específica do mundo, do que ir contra o consenso de Davos. Então, a gente tem aqui uma reedição do contratualismo clássico, Hobbes, Locke, Rousseau, essa coisa toda, né? Num plano internacional, absolutamente que não distingue mais privado e público como era antigamente, e nisso os juristas brasileiros vão ter que contribuir, porque nós estamos acostumados a lidar, infelizmente, com as confusões de público e privado, sobretudo na parte de teoria do Estado, no direito constitucional, etc. Davos cria norma, cria não só norma econômica, mas cria norma jurídica desse tipo do soft law. E cria com muita qualidade, com muita força, né? E gera um consenso. Só que Davos também deixou de ser só isso, né? Agora Davos está trabalhando com política. Está discutindo política, está falando de guerra da Ucrânia. Claro, tem o pano de fundo, tudo isso tem consequências econômicas. Mas parece que Davos se tornou muito mais do que um fórum meramente econômico global. E eu queria deixar o Álvaro falar, porque eu já estou curioso com o que ele vai falar em cima disso. Álvaro, é sua vez então, mas vamos combinar o seguinte, eu vou lhe fazer uma pergunta agora e vou lhe pedir que você me responda depois do intervalo. Eu queria somar essas duas coisas que vocês dois destacaram. Uma é essa questão do soft power levantado pelo Mauro, né, a importância, a força de Davos, que muitas vezes supera a força de estados nacionais, de normas jurídicas, com essa questão da concentração de renda que você levantou. 1%, o 1% mais rico do mundo, as pessoas 1% mais ricas do mundo, concentram 2/3 da riqueza mundial. Que encaminhamento Davos deu para essa questão? É factível? É viável? Qual é a proposta dos ricos? Distribuir, taxar grandes fortunas é uma saída? Mas eu peço, como eu lhe disse, que você responda daqui a pouco. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do Fórum Econômico Mundial, o Fórum de Davos, o encontro organizado por grandes empresas, corporações globais, com a participação de políticos, intelectuais, pesquisadores e de representantes de países e organizações que têm atuação internacional. Os nossos convidados são Mauro Leonardo, advogado, mestre em Ciência da Informação e graduado ou graduando em Inteligência Artificial. E também Álvaro Castelo Branco, professor de Direito Internacional. Álvaro, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Afinal, sobre aquela questão da concentração de renda, em Davos se falou em mudanças nesse panorama, com medidas como, por exemplo, a taxação de grandes fortunas. Isso é factível, é viável? Que peso uma proposta dessa que sai de Davos tem na economia mundial?
Guilherme, eu sempre falo isso nas vezes que eu participo aqui com muito prazer na TV Justiça. Eu cito aqui o saudoso professor Cachapuz de Medeiros, que foi meu orientador no meu mestrado e foi durante muito tempo consultor jurídico do Itamaraty. Ele sempre, nas suas aulas de direito internacional, ele começava dizendo, fazendo um comparativo do poder monárquico no direito internacional. Então, o direito internacional ainda tem alguns resquícios do poder absoluto dos reis, dos imperadores, porque no direito internacional, a figura do chefe de Estado, no caso do presidente da República, é importantíssimo no direito internacional porque ele é o porta-voz daquele Estado. Então, quando você tem uma mudança de governo, como saímos do governo do ex-presidente Bolsonaro, o presidente Lula, toda a política externa, às vezes compatíveis, às vezes não, mudam de acordo com o novo chefe do poder, não é? E existe sim uma preocupação agora no governo, e isso eu estou falando sem qualquer juízo de valor, uma preocupação maior com essa questão de desigualdade, essa questão de tributação de grandes fortunas, lembrando que já há uma previsão desde 1988, né? Corroborando com isso, nós temos aí um movimento do presidente Lula de resgatar alianças com os países da América do Sul, da América Latina, se fala em fortalecimento do Mercosul, da CEPAL, justamente visando que os países da América Latina, que são países em desenvolvimento, por mais que tenhamos aí também desigualdade entre esses estados, para você ter uma visão mais local, com as preocupações. Há também uma a discussão sobre a implementação de programas sociais. Até o presidente Lula fez uma fala recentemente que foi muito polêmica, talvez até distorcida, quando ele disse que muitas vezes o que o empresário ganha não é fruto só do trabalho do empresário, mas também dos trabalhadores, dos empregados da empresa, não é? Então, tudo isso acaba repercutindo no mundo internacional com consequências. É lógico que quando você tem uma pressão internacional, um consenso internacional acerca da necessidade de um movimento, não só local, mas mundial, para tributação, taxação de grandes fortunas, isso acaba tendo um impacto no local também muito grande, né? Porque aquilo passa a ser um objeto de discussão na mídia, discussão na sociedade. Então, todo projeto no Congresso Nacional, ele é fruto de uma discussão dos parlamentares, uma discussão da sociedade. Isso necessariamente, não é? Com essa mudança de governo, esses tópicos que talvez não fossem os tópicos principais do governo passado, passam a ser agora objeto de uma discussão maior com o parlamento, e aí, quem sabe, a gente tem aí algumas soluções que possam diminuir essas desigualdades. Mauro, o Álvaro lembrou que o presidente Bolsonaro participou de Davos alguns anos atrás, em 2019, logo no ano em que tomou posse. O presidente Lula participou em 2003, se não me engano. Agora, neste ano, ele mandou como representantes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O Haddad falou em retomada do crescimento econômico, em responsabilidade fiscal e responsabilidade social. A Marina Silva falou em retomada das preocupações do Brasil com a questão ambiental, uma mudança de posição com o passado recente. Como é que você avalia essa guinada que o Brasil apresenta diante de Davos e que repercussão você acredita que isso teve lá? Vamos lá, eu já mapeei um pouco as repercussões tanto em francês, né, quanto em inglês e espanhol, e comecei a fazer isso em alemão, e o que eu sinto é assim, primeira preocupação que invadiu toda a discussão sobre o Brasil foi a situação dos atos, né, que demonstraram um certo risco de instabilidade política, né? O observador de fora, muito diferentemente do observador nacional, ele vê as grandes manchetes, né? Ele vê as imagens da Praça dos Três Poderes ocupada, ele vê a imagem de depredação, e no imaginário desse potencial investidor, desse potencial parceiro em tratados internacionais, etc., entra uma leitura de risco, né, para cima, com desvio para cima, né? E essa leitura de risco precisa ser calibrada, né? E seria muito ruim se neste momento o presidente Lula tivesse abandonado o território nacional para ir para Davos, né? Porque a leitura que se faria disso automaticamente seria que ele precisa do reforço de Davos para poder continuar com autoridade no país, isso seria muito ruim. Seria também ruim vê-lo, né, não estar em Brasília neste momento em que se requer que ele esteja em Brasília,
né? A gente tem um problema no sistema presidencialista, né? Que é a fusão da figura de chefe de Estado e de chefe de governo numa só pessoa, né? E isso tem certas vantagens, mas também tem certos problemas. E este foi um momento em que não havia um primeiro-ministro para deixar e ir o presidente para Davos. E às vezes também, dependendo das questões que se tratam em Davos, o presidente da República mesmo é menos importante do que um ministro da Economia, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, né? Ou um presidente da República que seja só um chefe de Estado, né? Que é o caso dos países parlamentaristas. Então, a primeira coisa é essa. Que tipo de presença que o Brasil poderia ter feito neste momento? Ela tinha que ser muito discreta. Segundo momento de análise é que o Brasil precisava falar sobre a Amazônia, porque o mundo inteiro estava economicamente cobrando que o Brasil se posicionasse, escolhendo, né, política e juridicamente um modelo, né, de exploração econômica da região amazônica. Quando eu falo que exploração econômica, eu não estou falando de cortar árvores, não, porque a gente pode explorar pela biodiversidade. A gente pode explorar pelo enorme potencial farmacêutico, por exemplo. O Brasil está perdendo um pouco o ritmo de contratações que está acontecendo neste momento hoje no cenário tecnológico mundial. Nós estamos, nestes anos 2020 e qualquer coisa, vivendo, né, na biotecnologia o que nós vivemos nos anos 90 na internet, entendem? E hoje toda a biotecnologia está digitalmente tratada. E o Brasil está para trás nisso. Eu até digo, a gente tem um grande polo produtor de tecnologia no Recife, com destaque internacional reconhecido pelo pessoal do Vale do Silício, pronto para receber investimento e que absolutamente dá as costas para os setores de pesquisa em Manaus e Belém, por exemplo. Isso para não falar de São Paulo, só para falar daquela região norte e nordeste. Então, o Brasil tem um desafio grande, né, que é se colocar como força econômica de uma economia não mais 100% globalizada, porque agora dois grupos vão se distinguindo, o da China e o dos Estados Unidos, né? E a Europa fica numa situação um pouco delicada, tanto que tem uma guerra acontecendo na Ucrânia como sintoma disso tudo que está acontecendo, né? E o Brasil fica numa situação muito interessante, tá? Por mais que desafiadora, porque o Brasil é um grande fornecedor de comida para a China, o Brasil é um grande fornecedor de comida para os Estados Unidos, mas a nossa comida ainda não tem o selo de grande qualidade de biotecnologia. Nós não fizemos a revolução digital dos alimentos que nós vendemos para o mundo. E aí tem uma questão que é tanto política quanto econômica, que cabe como uma luva em Davos, né? E que o Estado brasileiro não levou para discutir em Davos ainda. E aí tem uma crítica minha à nossa participação. Eu sei que ela foi limitada pelos acontecimentos, mas é muito importante que numa próxima edição do Fórum a gente perceba o Brasil falando de comida como biotecnologia e disso tudo como algo digitalmente controlado. Álvaro, como recuperar o protagonismo internacional que o Mauro reclama para o Brasil no Fórum de Davos? Esse é um caminho, por exemplo, a questão da alimentação. Que outros caminhos você sugeriria? O governo do ex-presidente Bolsonaro, ele foi caracterizado pela manutenção das relações bilaterais, não é? Por uma opção política, o presidente da República, com a participação do então ministro das Relações Exteriores, ele entendeu que era melhor o fortalecimento das relações bilaterais do que discussões em foros multilaterais, como o próprio Fórum Econômico de Davos, que está acontecendo agora, né? Então, essa guinada do Brasil, favorecendo novamente as discussões em foros multilaterais, traz o Brasil para o centro das discussões novamente, né? E também uma questão ambiental, como você mencionou, né? Foram dois ministros que representaram o Brasil, obviamente o ministro Fernando Haddad como ministro da Fazenda agora, né? Retornou como relator do Ministério da Fazenda, e não por acaso a ministra Marina Silva, conhecida internacionalmente, já foi ministra do Meio Ambiente no primeiro governo do presidente Lula, né? Então ela é reconhecida no mundo inteiro. E há sim uma preocupação muito grande com a questão do meio ambiente. Logo que o presidente Lula tomou posse e sinalizou a própria nomeação da ministra Marina Silva como ministra do Meio Ambiente,
alguns fundos de investimento internacionais e fundos governamentais já liberaram valores que estavam retidos, que servem aí como financiamento para desenvolvimento e proteção da Amazônia. Então, isso tudo, né, é um caminho que parece levar o Brasil ao centro de discussões novamente. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação de vocês dois, a participação de Mauro Leonardo, advogado, mestre em ciência da informação e graduando em inteligência artificial, e também de Álvaro Castelo Branco, professor de Direito Internacional. E muito obrigado também, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.